Eu quero começar esse vídeo aqui com a manchete de uma entrevista que o Caio Coppola deu para o Léo Dias. Diz o seguinte a manchete: "Não tem o rabo preso, isso assusta os políticos e a mídia, mas agrada ao ouvinte." Eu fiz recentemente 2 vídeos sobre o Caio Coppola, que se tornou queridinho da extrema-direita brasileira, dos neoconservadores, dos direitistas em geral. Então ele vem lá confrontando a lacrosfera da esquerda. E nesses 2 vídeos a gente viu que ele não tem tanto compromisso assim com os fatos e com a verdade. Ele se apresenta como alguém isento, capaz de fazer um discurso racional sobre as coisas, mas na verdade ele apresenta uma agenda ideológica bastante enviesada dentro do universo da esfera de influências dele e o que ele quer defender. Então, assim, ele não é isento, e que fique muito claro isso. O problema não é a falta de isenção, porque todos nós defendemos alguma posição, defendemos algum tipo de ideias. O problema é a desonestidade intelectual. É você apresentar um fato parcial, ou um fato enviesado, ou um fato mentiroso, como se fosse verdade, e influenciando assim, manipulando muitos milhares de pessoas que ouvem o que ele diz. E no caso da Jovem Pan agora, ele influencia centenas de milhares de pessoas. Quando eu fiz esses vídeos aí, eu fiz uma pesquisa prévia sobre quem era o Caio Coppola e eu entrei num beco sem saída, porque assim, o que você encontrava sobre ele era que ele tinha sido um colunista da Gazeta do Povo, que é o Jornal do Paraná, bastante conservador na verdade, que ele tinha um canal no YouTube e os vídeos dele na Jovem Pan, no Morning Show. Então assim, não tinha muita informação sobre quem ele era. Você sabia que ele era um empresário de marketing digital, mas não exatamente o que ele fazia em relação a isso, né? O que ele tinha feito direito na USP, mas de resto você não encontrava nada, nenhum currículo dele, nada que você pudesse associar e verificar as informações. Então ontem, o perfil no Twitter, Além das Sombras, criou uma thread lá e começou a expor alguns fatos que ele descobriu sobre o Caio Coppola, sobre quem ele é. Que, na verdade, esse nome dele, né, Caio Coppola, ou Caio Coppola, né, como dizem no Brasil, é um nome artístico dele, não é o nome real dele. O nome de verdade dele é Caio de Arruda Miranda. E, de fato, ele verificou, né, que ele é formado em Direito pela USP em 2011, ele verificou também que ele atuou no ramo de marketing digital, tinha uma empresa lá de moda. Tudo bem, aqui você tem 2 informações que batem com o que ele diz. Agora a questão que a gente vai entrar aqui é sobre a isenção dele, a suposta isenção dele. Se ele realmente não tem o rabo preso, como ele disse na entrevista para o Léo Dias. O que o Além das Sombras descobriu é que em 2016, o Caio de Arruda Miranda, né, o Caio Coppola, ele doou para a campanha de um vereador R$ 1.900 em trabalho voluntário. O vereador era o Caio Miranda Carneiro, do PSB. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca fiz campanha eleitoral para nenhum político, mas dessa vez eu fiz questão. E depois, em janeiro de 2017, esse mesmo vereador aí nomeou o Caio Coppola como assessor parlamentar, recebendo um salário de R$ 7.086,11. Em maio de 2017, o Caio pediu exoneração desse cargo de assessor parlamentar. Só que essa não é a única relação do Caio com políticos ou com partidos políticos. Ele tem uma empresa de marketing chamada Caio de Arruda Miranda Marketing. E essa empresa prestou serviço para vários candidatos do Partido Novo nas eleições de 2018. O valor de prestação de serviço dessa empresa do Caio aí ficou em R$ 290.347,93. Ou seja, ele fez uma bela grana com essa empresa de marketing dele nas eleições, prestando serviço para o Partido Novo. E outra informação curiosa que o Além das Sombras não mencionou é que o Caio também toca guitarra. Tem no Facebook dele uma foto dele com uma banda. Eu já vi o Caio criticando algumas vezes a Lei Rouanet. E aqui eu não entendo muito bem se ele critica a lei de mecenato, né, a lei de incentivo à cultura, ou se ele critica a captação de recursos por artistas esquerdistas, como ocorreu no caso do Wagner Moura em relação ao filme Marighella. Então eu não sei distinguir se o problema do Caio é com a lei Rouanet, é com a lei de incentivo à cultura, ou se é com o dinheiro indo para a esquerda. Então eu não sei dizer. Mas o fato é que se você investigar, você vai descobrir que o Caio pediu dinheiro para um projeto em 2016 de incentivo à cultura no estado de São Paulo. Era um projeto envolvendo música. Ou seja, aparentemente o problema não é a questão do dinheiro público para a cultura ou para a arte, mas sim que o dinheiro só possa ir para artistas conservadores, aparentemente. Como o próprio Além das Sombras menciona na thread dele no Twitter, nós não estamos diante de alguém que seja isento para falar de política. Pelo contrário, você vê aqui no histórico dele, no breve histórico dele aqui, após a faculdade, que ele se envolveu em questões políticas em algumas circunstâncias. Foi assessor parlamentar e também a empresa dele prestou serviços para vários candidatos do Partido Novo. E só para os candidatos do Partido Novo. Isso é uma coisa curiosa. Você não vê a empresa dele vinculada a nenhum outro partido, só ao Partido Novo. Então que fique claro aqui que o Caio Coppola ele não é isento. Ele não é alguém que está vindo aqui para apresentar algum tipo de informação sem nenhuma agenda ideológica por trás. Pelo contrário, é bastante enviesado o que ele diz, o ataque dele é completamente contra a esquerda. Nessa entrevista que eu mencionei no começo aqui, ele deixa muito claro isso. Até no finalzinho aqui ele compara o conservador com o revolucionário,
E ele diz aqui, olha, já o revolucionário, o oposto do conservador, mal arruma o próprio quarto, mas é arrogante ao ponto de inventar um novo mundo da sua cabeça e sair ditando regra para os outros, impondo suas supostas verdades. Como vocês podem ver, o problema aqui envolvendo o discurso dos conservadores não é ditar ou não verdades para os outros, porque eles fazem o tempo todo. Na verdade, o problema é quem está ditando a verdade. Se for a esquerda ditando a verdade, se for o revolucionário, como ele diz aqui, aí é um problema, aí você não pode considerar o ponto de vista dessas pessoas. Mas se for conservadores ditando verdade para os outros, aí tudo bem. É o velho conhecido: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então você tem o Caio Coppola ditando para as pessoas o que elas devem fazer, o que elas não podem fazer, criticando a postura de artistas esquerdistas, por exemplo, como no caso do Wagner Moura, ou determinando o que é certo numa sociedade, qual comportamento deve ser aceito em relação ao John Willis, por exemplo, criando suas hipóteses, os seus exercícios de futurologia, como ele diz, mas isso é algo que só ele pode fazer. Ele se pensa isento, provavelmente, alguém que tem vínculo com partidos e com candidatos. Ele se pensa isento como conservador, sendo que na verdade esse é um viés ideológico, e ele se sente confortável para ditar regra para os outros, para apontar o dedo para os outros e expor o viés dos demais, sem jamais parar para enxergar o próprio viés dele. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo aqui todas as fontes dessas informações aqui. São informações públicas, gente. São informações que estão na internet aqui. São informações do Diário Oficial. São informações governamentais do Portal Transparência. Não é nada secreto isso. Vocês podem conferir. Também vou deixar o link para a thread do Além das Sombras para vocês acompanharem o que ele disse lá. Vocês podem consultar esses dados. Vocês desconfiem de quem se propõe como isento, porque não existe isenção. Essa é a verdade, gente. Não existe isenção. A gente vem aqui para falar alguma coisa. No ato que a gente abre a boca, a gente já está defendendo uma ideia e uma posição. Então não existe isenção. Nesse caso em particular ele diz que não tem rabo preso, mas se você olhar aqui o histórico dele, não me parece que é bem esse caso não. Então confira essas informações aí, digam o que vocês pensam para mim aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoies, confira o meu livro novo, Um Cego em Buenos Aires também, que está na pré-venda com desconto, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!